Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Vamos dar sequência, e esta é a terceira forma de nós ajuntarmos tesouros do céu, repartindo com os necessitados, sermos solidários. Está escrito assim em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a sua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Meus irmãos, nós paramos aqui na terça-feira passada, onde Jesus deixou muito claro que quando nós formos fazer a nossa esmola, ou dar as nossas ajudas àqueles que precisam, necessitam, nós temos que fazer ocultamente, sem soar alarde, sem tocar trombeta, para nós não sermos glorificados pelos homens, sendo bonzinho, e nós temos que fazer ocultamente para sermos recompensados publicamente. Falamos também na terça-feira passada que a nossa fé tem que ser demonstrada pelas nossas obras. A fé sem obras, ela é morta, que está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, mostrando dentro da Bíblia homens e mulheres que se destacaram, dando as suas ofertas, dando as suas esmolas àqueles que precisam. Tem muita gente que pensa que Deus não está vendo, que Deus não está registrando, e que Deus não vai o galardoar quando chegar nos céus, nas mansões celestiais. Mas nós vamos provar dentro da Bíblia que Deus está a par das nossas contribuições para com aqueles que são necessitados. Para isso, abra a Bíblia em Atos, capítulo 10. Vamos estar mostrando aqui alguém que se destacou nesse quesito de dar as suas esmolas àqueles que precisam. Atos, capítulo 10. Nós vamos estar lendo do versículo de número 1 ao versículo 4. Atos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo número 4. Está escrito assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Vamos dar uma analisada aqui neste texto. Observe que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio.
Interessante que esse homem não era qualquer homem nesta cidade. Segundo o que a Bíblia nos diz, ele era um centurião da corte chamada italiana. Pastor, o que significa ser um centurião? Ele era um comandante do exército chamado italiano, e ele comandava 100 homens. Centurião significa que ele comandava 100 homens. E ele, comandante desta parte do exército italiano, comandante desses 100 homens aproximadamente, ele era um homem piedoso, um homem bom, era também um homem temente a Deus, alguém que se esforçava para guardar, segundo o seu conhecimento, da melhor forma possível, a sua vida, a sua caminhada para agradar a Deus. E não era só ele que era temente a Deus. A Bíblia diz que toda a sua casa também, ou seja, a sua esposa, seus filhos, eram também tementes a Deus. Por quê? Por causa do exemplo do pai. Nós, como pai, nós temos uma grande responsabilidade diante de nossos filhos, das nossas esposas, para nós servirmos de exemplo para com eles, para que os mesmos venham ver em nós que nós somos temente a Deus, e observando os nossos testemunhos, eles também vão ser temente a Deus, vão estar caminhando para a casa de Deus, vão estar se esforçando para guardar a palavra de Deus, assim como eles veem em nós. Assim também era na vida deste homem chamado Cornélio, um homem temente a Deus, ele e a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Observe que o povo de Israel na época era um povo que estava passando muita dificuldade financeira, estava passando muita escassez de alimentos, de remédios, sobrevivência, tudo aquilo que era necessário para sobreviver. E ele, vendo a necessidade do povo, ele fazia muitas esmolas, e de contínuo orava a Deus, buscava a Deus, mesmo que da sua forma, porque até então ele não tinha um conhecimento de Jesus. Você vai acompanhar no decorrer do texto mais para frente, mas ele fazia as suas orações. E a Bíblia diz que quase a hora nona do dia, viu um anjo do Senhor vindo até ele. Interessante que o anjo disse: Cornélio. Observe que o anjo não disse João, o anjo não disse Antônio, o anjo não disse Tiago, o anjo não disse Juscelino. Não, o anjo disse Cornélio, sem Cornélio falar o seu nome para o anjo já dizia o nome dele. Aqui eu entendo um negócio: Deus nos conhece nos mínimos detalhes. O anjo do Senhor também nos conhece, sabe quem é cada um de nós, meus irmãos, e nós temos que ter muita cautela para nós andarmos aqui na terra. Interessante que este, fixando os olhos e muito atemorizado, porque você imagina, um anjo descendo, vindo ao seu encontro, o que você vai sentir? Temor. Você vai ficar receoso. E Cornélio disse: quem é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O que é memória? É algo que está guardado. Por exemplo, você tem aí a sua memória, e na sua memória tem registrado os acontecimentos da sua vida, muitas vezes dos parentes, amigos, familiares, está guardado na memória. O que Deus está nos mostrando
que as nossas ofertas, esmolas para com os necessitados, está guardado na memória diante de Deus. Deus está então guardando todo o nosso depósito que estamos fazendo aqui na terra. E um dia, quando chegarmos no céu, vamos ter direito de usufruir do nosso depósito. Interessante que quando eu falo de depósito, nós sabemos muito bem como funciona, né? Quem tem uma conta bancária sabe que para sacar dinheiro no caixa eletrônico, para usufruir daquilo que tem lá, primeiro nós temos que depositar. Não tem como você chegar a pegar lá no banco aquilo que você não depositou, a não ser que você fica devedor do banco, através de um empréstimo, um financiamento. Mas para você pegar sem dever para o banco, primeiro você tem que depositar. E não é diferente, meus irmãos, o funcionamento desse assunto aqui diante de Deus. Porque para nós sacarmos e usufruirmos lá nos céus, e também aqui na terra, da parte de Deus, nós temos que depositar. Agora, o que mais acontece hoje é o que acontece também no meio da sociedade. Muitas pessoas não depositam e querem sacar. Muitas pessoas não depositam nada e querem usufruir do benefício. Não tem jeito. Primeiro você tem que depositar, depois você vai usufruir do depósito que você fez. Os irmãos estão entendendo? Amém. Podemos continuar? Vamos mais um texto aí. Atos 9:36. Volta só um pouquinho para trás aí. Atos 9:36. Está escrito assim, ó. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Agora aqui um exemplo de uma mulher. Capítulo 10, mostramos o exemplo de um homem chamado Cornélio. Capítulo 9 agora, a Bíblia está mostrando o exemplo de uma mulher chamada Dorcas. Interessante que essa mulher, ela fazia muitas esmolas diante também do povo. Essa mulher, ela era cheia de boas obras. E mesmo sendo cheia de boas obras, em um certo dia ela adoeceu. E a sua doença veio se agravar. Junto com a gravidade da doença, ela veio a óbito. E vindo ela a óbito, aqueles que a conheciam, os mais de perto, os mais chegados, ficaram sabendo que Pedro estava na região e mandaram chamar o apóstolo Pedro. Quando mandaram chamar o apóstolo Pedro, Pedro veio até a casa aonde esta tal de Dorcas, ou Tabita, estava sepultada. E quando ele chegou lá, subiu ao terraço, orou a Deus, e na sua oração, Deus trouxe esta mulher de volta, a ressuscitou. Interessante que quando Deus a ressuscitou, Pedro tomou ela pelas mãos e entregou aos seus parentes e familiares de volta. E toda aquela notícia correu em toda a circunvizinhança. Mas o que fez, irmãos? O que fez o povo querer que esta tal de Dorcas não morresse ou voltasse à vida novamente? Foi a sua vontade. Você observa que quando falece uma pessoa boa, nós temos vontade que aquela pessoa ressuscite novamente e volte ao nosso convívio. Agora, se fosse uma pessoa má, uma pessoa ruim, da mesma forma como é nos dias de hoje, as pessoas muitas vezes podem até dizer:
foi tarde. Não é assim? Quando morre alguém, alguém mau, alguém violento, alguém bravo, alguém que não presta, as pessoas dizem, foi tarde, demorou, foi muito ainda. Mas essa mulher não. Essa mulher, ela era cheia de boas obras e esmolas que fazia diante do povo. E o povo queria ela em seu convívio. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para nós, irmãos. Será que o povo que nos conhece nos quer em seu convívio? Ou será que o povo que nos conhece está esperando só no momento de dizer, foi tarde para cada um de nós? Temos que raciocinar. Porque se o povo querer nós em convívio deles, é sinal que nós estamos também realizando boas obras, estamos fazendo bem aqui nesta terra. Vamos mais um texto, meus irmãos, falando ainda sobre ser solidário. Antes de nós entrarmos em mais um texto, deixa eu trazer algo ao nosso coração esta noite, porque estamos tratando sobre ser solidário, repartir com os necessitados, fazer boas obras, fazer esmolas àqueles que necessitam. Mas nós estamos vivendo dias onde a sociedade está cada vez mais egoísta, né? Infelizmente o ser humano está cada dia mais só pensando em si mesmo. Mas nós, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos que ser mais generosos. Temos que atentar mais para doações, para doar às pessoas aquilo que elas precisam. Mas é doar de verdade, irmãos, com vontade do coração. Porque muitas vezes, infelizmente, muitos de nós só doamos aquilo que não serve mais para nós. Já observou? Aquilo que não presta mais para nós, aí nós queremos doar para o nosso próximo. É um sapato, é uma camisa, é muitas vezes uma bicicleta, é um guarda-roupa, é um armário, aquilo que não presta mais para nós, aí nós queremos doar para os outros. Isso não é uma doação verdadeira, isso não é uma doação da maneira que agrada a Deus. Eu digo, o que quiseres que os outros vos façam, façais a eles também. Porque muitas vezes as pessoas dão até alimentos vencidos. Então ele agita no seu armário, ixi, aqui venceu. Já tem 10 dias que está vencido, já sei. Para mim não jogar fora, deixa eu dar lá para o Mané. Deixa eu dar para o João. Deixa eu levar lá para a Dona Maria. Deixa eu levar lá para a Dona Sebastiana. É assim ou não é assim? Essa sociedade má de hoje, nossos dias, é assim. As pessoas dão coisas vencidas, coisas que não prestam, roupas rasgadas que ele mesmo não tem mais coragem de usar, mas ele quer dar para o próximo. Não, para ele vai servir. Ué, se não serve para você, também não serve para o seu próximo. É algo de nós raciocinarmos, de nós compreendermos. Então nós temos que aprender a doar boas coisas. Se não for novo, mas pelo menos ser novo, que dê para a pessoa usar com o tempo também, com o tempo aí prolongado. Interessante, né? Que quando se trata a respeito desse assunto, quando a Bíblia fala para a nossa mão esquerda não saber o que faz a nossa direita, ali está falando para nós muito claramente, para nós fazermos as nossas ofertas, esmolas, ajudas, naturalmente, sem perceber, natural, que Deus venha criar em nosso coração cada dia mais, um coração mais generoso, um coração mais espontâneo, porque tem muita gente que só faz também doações por descarrego de consciência, descargo de consciência. Ele faz alguma coisa má, alguma coisa que ele sabe que não agradou a Deus,
aí para dar uma descarregada na consciência, para tirar o peso, não, deixa eu fazer uma doação. Não, as nossas doações não podem ser motivo de descarga de consciência, de alívio da nossa mente que está nos acusando que nós não estamos sendo bons, que nós não somos pessoas boas. As nossas doações têm que ser espontâneas. Amém, meus irmãos? Vamos mais um tópico aí do estudo. Então, a terceira forma de nós juntarmos tesouro do céu é nós sermos solidários, repartir com os necessitados, mas não é de qualquer forma. Os irmãos entenderam muito bem. A quarta forma, irmãos, nós juntarmos tesouro do céu é nós fazermos festa, sabia? Dar banquete, se alegrar. Ah, pastor, essa aí foi fácil, essa aí então, estou juntando bastante tesouro no céu, porque o que eu sei fazer é festa, é banquete, mas não é qualquer festa, irmãos, não é qualquer banquete. A Bíblia diz em Lucas 14, 12, 14, abra para você ver, Lucas capítulo 14, versículo 12 ao 14. Vou ler, os irmãos acompanham. Lucas capítulo 14, versículo 12 a 14. Está escrito assim: ele dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isto recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Observe, meus irmãos, que nesse quesito de fazer festa, fazer banquete para juntarmos tesouros no céu, os nossos convidados são convidados diferentes daqueles que nós estamos acostumados. É normal em nossa cultura, aqui no Brasil, fazermos festa e convidarmos os parentes, fazermos festa e convidarmos os nossos amigos, fazermos festa e convidarmos até mesmo o prefeito da cidade, o vice, vereadores, advogados, empresários, fazendeiros. É normal em nossa cultura esse tipo de convite. Pastor, é pecado? Não, não é pecado. Não é pecado você fazer uma festa na sua casa, um banquete, e chamar os seus parentes, seus amigos, seus familiares. Não está dizendo que é pecado. Você pode fazer, e é muito bom fazer para poder manter os laços de amizade, os laços familiares. É ótimo fazer. Só que tudo isso nós só vamos receber galardão aqui na terra. Por quê? Eles também, quando fizeram a casa deles um churrasco, um banquete, eles vão nos convidar. Vão lembrar que nós fizemos e chamamos eles, e eles vão nos convidar, e nós vamos ser recompensados. Só que para nós juntarmos tesouros no céu a respeito deste assunto, nós não podemos chamar os nossos amigos, nós não podemos chamar os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos vizinhos ricos. Nós não podemos.
Nós temos que chamar quem? Nós temos que chamar os pobres. Ah, pastor, mas meu vizinho é pobre, então chama ele, então chama ela, chamar os pobres. Observe que Jesus falou aqui, ó, vizinhos ricos. Então os pobres pode chamar os vizinhos pobres, chamar também os aleijados, deficientes, os mancos, os coxos. Aí quando nós fizermos uma festa, um banquete, desta forma, nós vamos deixar de receber a recompensa aqui na terra, e nós vamos receber a nossa recompensa lá nos céus, na ressurreição dos justos. Agora deixa eu perguntar aqui um negócio para nós, irmãos. Quem é de nós que já fez uma festa em casa, um banquete, e convidou os pobres, aleijados, mancos e coxos? Eu mesmo até hoje não consegui. Muitas vezes quando vai fazer alguma coisa em casa, um churrasco, os primeiros que eu lembro é os amigos, os parentes, alguns irmãos da igreja, mas os pobres, aleijados, mancos e coxos, mas todos eles que bateram no meu portão quando eu estava fazendo alguma coisa em casa, tendo que oferecer, fiz a doação, ajudei. Assim também temos que ser nós, porque tem gente que tem um coração tão ruim, que ele está lá banqueteando, bate alguém no seu portão, pedindo ali uma comida, ele não dá, e quando dá, ele não vai lá pegar da carne assada, que está quentinha da hora, de boa, o arroz quentinho, tudo quentinho, não, ele vai na geladeira e pega lá a comida fria, arroz frio, feijão frio, carne fria, coloca no vasilhinho de manteiga, toma aqui. Que amor é esse para com o nosso próximo? Isso aqui, meus irmãos, é raciocínio para nós. Então, se nós estivermos fazendo um banquete e alguém bater no portão e pedir, dá para ele aquilo que você está comendo, aquilo que é bom para você, dá para aquele que está precisando. Eu tenho certeza que você vai receber a sua recompensa da parte de Deus. Alguém tem uma pergunta, meus irmãos, a respeito do estudo até aqui? Podemos continuar? Então essa aqui é a quarta forma de nós juntarmos tesouros no céu. Quando dermos um banquete, convidar para o nosso banquete os pobres, aleijados, mancos e também os coxos. É fácil? Não é fácil. Aqui nós estamos vendo muito bem que para juntar tesouro no céu não é tão fácil como muita gente pensa. Quinta forma de nós ajuntarmos tesouros no céu. Eu estou correndo um pouco porque eu quero terminar este estudo na terça-feira da semana que vem. Então hoje nós vamos para a quinta forma de nós juntarmos tesouro no céu: ser perseverante na fé. Sabia? A minha perseverança na fé, a sua perseverança na fé, vai te garantir recompensa no céu. Sabia disso? Vamos para a Bíblia. Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Ao versículo 37. Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao versículo 37. Os irmãos encontraram? Amém, meus irmãos? Vamos estudar aqui então. Está escrito assim, ó: não rejeitei, pois, a vossa perseverança. Em algumas traduções está confiança, que tem pequeno e minúsculo galardão. É isso aí que está escrito? É não, irmãos. Olha para você aqui, coisa séria. Não rejeiteis, pois, a vossa perseverança.
perseverança que tem grande e avultado ser grandíssimo galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. O que é perseverança, irmãos? Perseverança é permanecer firme no compromisso. Perseverança é permanecer firme no compromisso de ser fiel aos mandamentos de Deus. Permanecer firme na fé. É o que nós estávamos falando aqui no domingo, na escola bíblica dominical. Permanecer firme apesar das tentações, oposições e adversidades. Porque não é fácil, irmãos. Por que aqui o escritor aos Hebreus deixa claro que quem não rejeita a perseverança vai ter grande e avultado galardão? Por quê? Porque este alguém é alguém que continua em meio às lutas. Este alguém é alguém que continua em meio às dificuldades, para não parar, para ir mais um pouco, porque senão vai ser só mais um na caminhada que desistiu da fé, abandonou Jesus. Então a nossa perseverança, irmãos, vai nos garantir um galardão muito grande. Então não abandone, não rejeite, como o texto aqui está nos mostrando. Não jogue fora a oportunidade de você continuar sendo fiel a Deus e a sua palavra. Ei, deixa eu dizer um negócio aqui, ó. Mesmo que nós estejamos fracos, meio que desanimados em alguns momentos, vale a pena nós perseverarmos. Porque se parar, vai ser pior. Se parar, depois para recomeçar de novo, dá muito mais trabalho. Você pode observar um exercício. Quem gosta de fazer exercício aqui sabe. Se você começar a caminhar todos os dias 1 quilômetro, daqui a pouquinho você quer caminhar 2, aí você vai para 3, aí depois você desiste, não, já não quero mais, parou de perseverar na caminhada, aí você para por 30 dias, quando você voltar, se é que consegue voltar, fazer a caminhada de novo, quando você começa, irmãos, dói todos os seus nervos, dói todas as suas juntas. Por quê? Porque você parou e você teve que recomeçar. Aí o que acontece? As dores vão te fazer você no outro dia não querer caminhar de novo. Muitas pessoas dão mais ouvido para as dores do que para um processo contínuo de perseverança. Assim também é a nossa caminhada espiritual. Nós não podemos parar, temos que continuar caminhando, devagarzinho, muitas vezes, quase parando, mas sem parar, porque se nós pararmos, vai ser difícil nós retornarmos a caminhada novamente. E quando retorna, você pode ver, alguém quando para de servir a Deus, e ele fica um tempo, 1 ano ou 2, sem servir a Deus, depois ele volta, ele não é frequente nos cultos. Por quê? Porque sente dificuldade de ter uma vida contínua na presença de Deus. Então nós que temos essa oportunidade, estamos já servindo a Deus, vamos continuar perseverando, irmãos. Não vamos jogar fora a nossa oportunidade de continuar caminhando. Pastor, tem alguns exemplos na Bíblia
de homens e mulheres que perseveraram, tem vários exemplos na Bíblia. O nosso maior exemplo, meus irmãos, é Jesus. Não tem outro maior exemplo na Bíblia de perseverança a não ser Jesus. Observe que Jesus perseverou e venceu a morte. Jesus perseverou e suportou as humilhações. Jesus perseverou e suportou a rejeição. Jesus perseverou e suportou a traição. Jesus perseverou e suportou a tortura para nós hoje sermos salvos. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. Olha você ver, em Hebreus ainda, mais um pouquinho para frente, Hebreus 12, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 4, nós vamos ver o nosso maior exemplo de perseverança. Por isso que a Bíblia diz para nós olharmos para Ele. Hebreus 12, 2 ao 4, está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, ou seja, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistis até ao sangue, combatendo contra o pecado. O que a Bíblia está nos mostrando? Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. Quando você pensar em parar, ou quando pessoas estiverem te aconselhando você parar na caminhada, olha para Jesus. Suportou a cruz, suportou as afrontas, suportou as humilhações, por causa do gozo que lhe estava proposto. Irmãos, nós também temos um gozo, uma alegria eterna preparada para nós. Vale a pena então nós suportarmos as adversidades, vale a pena nós perseverarmos na caminhada. Pastor, mas eu estou me sentindo tão fraco. Faz como o apóstolo Paulo. Há momentos que nós temos que tirar força da fraqueza. É fácil, irmãos, tirar força da fraqueza? O camarada já está fraco, e da fraqueza tem que tirar força. É só em Deus que acontece tal coisa. Quando você estiver fraco, pede a Deus força, para Deus te dar força, Deus te dar ânimo, para você perseverar mais um pouquinho. Observe que depois de Jesus, nós temos ainda mais exemplos. Por que não dizer dos discípulos? Todos eles passaram dificuldades, afrontas, escarnecidos, martirizados. Mesmo assim, eles perseveraram até o fim. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Passou naufrágio, apedrejamento, passou injúrias, foi rejeitado em vários lugares, mesmo assim, foi até o fim. Olha os exemplos, meus irmãos, no decorrer de toda a história da igreja. Desde quando a igreja foi fundada em Cristo Jesus, até hoje, nesses dias, olha os exemplos de homens e mulheres que perseveraram, que não pararam, que não desistiram,
que foram avante, mesmo em meio a muitas dificuldades, opressões, injúrias, perseveraram. Então, não é tempo de parar. Então, não é tempo de retroceder. Não é tempo de recuar. Pastor, é tempo de quê? É tempo de nós marcharmos. É tempo de nós prosseguirmos. Ah, pastor, mas eu estou sangrando na caminhada. Está sangrando? Mesmo assim, prossiga. Vai chegar o tempo que Deus vai levantar alguém para colocar ao seu lado, estancar essas feridas, esse sangramento, e você vai ser restaurado de volta. Mas prossiga, não desista. Por quê? Porque Jesus está voltando. Persevera mais um pouco. A Bíblia diz, Jesus dizendo: quem é que vai ser salvo? Aquele que perseverar até